está começando mais uma edição do Musculando Podcast. Novamente cumprimentando meus parceiros de trabalho, Eduardo Vassoler. Não é barriga. Mas eu falei teu nome e levanta o braço. Alexandre Judez dando inquérito nos bastidores. Hoje com a presença do Ítalo Vieira, nosso grande treinador, parceiro, já várias vezes veio aqui e veio para trazer bastante conhecimento para vocês sobre treinamento, sobre campeonatos, sobre tudo que gera no mundo do fisiculturismo e da musculação. Ítalo, boa noite, obrigado por ter vindo. Boa noite, obrigado pelo convite de novo, um prazer estar aí ajudando, contribuindo, trazendo um pouquinho do meu conhecimento, né, para algumas pessoas que ainda não me conhecem, para quem me conhece, então seja bem-vindo aí a mais um podcast. Para quem não te conhece, Ítalo, conta um pouquinho aí da tua história como treinador, e tu teve uma passagem breve, mas muito boa como atleta. Conta pro pessoal aí. Eu disse que competiu 3 anos. Foi a vida toda? Ah, tá. Então, resumir um pouquinho da minha história aí dentro dessa área, né, toda aí. Eu comecei a atuar na área lá por 2013, 2014, né, comecei estagiando na academia, construindo ali faculdade, estágio, aquilo, tudo que envolve aí essa parte de carreira, né. E lá por meados de 2016, eu tinha vindo de uma lesão, onde eu tinha fraturado meu pé, jogava bola, tem que achar alguma coisa aí pra... Já dava uma brincada ali na musculação, mas nada muito sério. E aí fui, né, estudando um pouquinho de treinamento, assim, tudo mais. A gente não tinha tanta informação quanto a gente tem hoje, mas né, o que a gente tinha, assim, já era meio voltado, assim, para uma performance, né? Então, não tinha muito dessa musculação recreativa, assim, né, muita informação. O que a gente acompanhava na época eram os fóruns ali e tudo mais, e já tinha uma movimentação ali do fisiculturismo. E gostei, né, comecei a acompanhar um pouco mais, buscar mais informação e decidi aplicar primeiramente em mim mesmo e viver um pouquinho na prática, assim, aquilo que eu desejava futuramente, ainda sem meio que saber, mas vivenciar na pele, assim, para poder ter um respaldo maior, né. Então, em 2016 comecei a preparar, fiz meu primeiro campeonato, fiz uns estreantes que tinha na época, né? Naquele tempo a FB não tinha 2 federações, a gente tinha que fazer aí toda aquela passo a passo ali, né? Qual categoria tu competiu? Eu competia no fisiculturismo clássico. Em 2016 tu competiu no 2016, Qual que era a tua altura? Eu ia até 1,71. Também competição, a gente subiu junto. Ah, pode ser. Depois eu busco eu tenho umas relíquias ali de umas fotos que nós podemos se achar. A gente competiu junto. Ali, ó. Isso ali é do Sul brasileiro, né? Mas aí foi... Tá, não, agora é por último, né? Eu cheguei até ir no Sul brasileiro em 2017. 2017 eu fui no Sul brasileiro. Então estreiei ali, né, na IFPB. Tinha aquele passo a passo, compete no estreantes, depois, né, o gaúcho, aí ali já tinha quem dava uma figurada no brasileiro, depois tinha o sul-brasileiro, era um calendário assim que te levando de um campeonato para outro. E na minha estreia ali eu fiquei na Júnior, fiquei em segundo colocado, na altura eu ganhei categoria, e aí foi o meu primeiro contato, assim, né, até brinco que não tinha noção muito nenhuma, assim, mas foi uma boa estreia pra época, assim, né, uma coisa que não tinha essa fama toda, esse hype que tem hoje, mas na época foi muito bom pra mim, foi um desafio próprio aí e tal, meio desacreditado, mas deu certo. Quem me preparava na época era o André, o Birk, lá de Dois Irmãos, e foi a primeira pessoa que me preparou aí pro campeonato. Então aí, acho que umas 2 semanas depois, eu acho que já era o gaúcho, se eu não me engano. Era 2 semanas depois. E aí eu lembro que eu cheguei pro André e falei assim, eu tô pilhado e tal, não fui tão mal assim na minha estreia, vamos ver, vamos se ver do lado dos caras. E cara, é meio complicado, o gaúcho é um nível um pouco mais alto e tudo mais. Eu não tinha muito volume muscular, né, tinha pouca maturidade ali, tinha pouco tempo de treino. Nem fazia ideia do que era off, o que era... Já era profissional de educação física? Já eu estagiava na época, né? Ainda não era formado. Não, deixa eu ver, eu acho que já era.
Não, formei em 2017. Formei em 2017. Então, já estava ali nos finalmente, ali na faculdade e tudo mais, mas já atuava, já dava aula e tudo mais. E fui no Gaúcho, aí fiquei em terceiro colocado na Júnior e terceiro colocado na altura. Aí deu aquele gostinho a mais, ali um campeonato maior, aberto, já tinha gente competia um pouco mais. A gente já figurava ali, mesmo não tendo um volume muscular bacana, né? Eu apanhava muito para bater o peso na época. Podia pesar ali uns 70 quilos, mais ou menos, 70, 71. Então era bem difícil para mim, mas tentei segurar dentro da categoria, porque eu ainda era um pouco competitivo, né? E fiz mais um campeonato no mesmo ano, se eu não me engano foi uma Copa, assim, que antecedia ali o Sul-Brasileiro. Era a Copa? Tinha uma Copa na época, eu não lembro o nome dela, assim, mas eu tinha uma Copa. Até subi sozinho na época, não tinha ninguém na altura, se eu não me engano. E aí depois eu fui no Sul-Brasileiro. Aí o Sul-Brasileiro eu não consegui mais me enquadrar na classe, né? Fui tentar ali ganhar um peso ali para os outros campeonatos, não consegui mais me enquadrar. E aí eu comecei a ter que migrar para o bodybuilding. Aí tinha muito peso para ganhar, tinha que evoluir e tudo mais. Então isso já dificultou um pouco mais ali, mas ainda consegui figurar ali, fiquei no top 4 ali no Sul-Brasileiro, até na Júnior até 75 quilos, se eu não me engano. Era a Júnior na Open, que nem era na Open, era até 75, eu não consegui bem, porque os caras já eram muito grandes, já era cara bem mais macaco velho no esporte, assim. Então ali, no outro ano também fiz o Gaúcho, também fiquei em terceiro. E aí, 2018, 2017 eu fiz só um. Não, 2018 eu fiz um campeonato. E aí fui muito nessa onda de vou fazer um off que eu preciso botar volume, porque não sei o que. Já pesei um pouco mais a mão no ergogênico, já trabalhei com um treinador de fora que tinha uma outra linha de trabalho e forcei o meu corpo, e meu corpo já não respondeu mais tanto, não aguentei o tirão e eu vi que eu não tinha tanto potencial como atleta. Então eu enxerguei isso meio logo, assim, que é uma coisa que eu sempre converso com muita gente, que o fisiculturismo ele não é para todo mundo, né? Tu pode sim passar a experiência, viver aquilo, né? Enfim, colocar um físico ali aceitável, na minha opinião, mas eu não gostaria só de competir, eu gostaria de ganhar. Então, quando eu enxerguei que eu não tinha mais potencial para vencer, eu decidi encerrar e aí foquei um pouco mais em estudar tudo aquilo que eu já tinha evidenciado na prática para me tornar um treinador, né? Então, ali em 2018 eu já encerrei a minha carreira breve de atleta e foquei nos estudos ali para poder trabalhar com atleta, não só com atleta, mas trazer um pouco do fisiculturismo dentro da minha área de atuação, que era personal trainer ali, treinador e tudo mais. E então, dali em diante eu fiquei só como treinador mesmo. Então, essa foi a minha breve passagem, assim, como atleta, né? E tu manteve todos esses campeonatos com o mesmo treinador, ou tu oscilou de treinador nesse meio tempo? Eu competi 3 campeonatos com o André, né? Quando foi estreantes, o Gaúcho e essa Copa. Quando eu fui no Sul-Brasileiro, o André me orientou a não ir. E eu, quero ir. Nesse meio tempo aí, batemos cabeça e encerramos o trabalho. Na verdade, a gente foi até umas 2 semanas antes, assim, o coach na época ali era o Manu, né? Eu tive um trabalho um tempo com o Manu. Ele me pegou para finalizar e tirar aquele peso ali para tentar enquadrar no clássico, já não dava mais, entrei na semana de finalização ali com o peso muito acima, nem tinha de onde tirar mais, já estava. E eu sempre tive uma característica de ganho de peso, nunca tive uma característica de perder muito fácil, tanto que todas as preparações era lá embaixo. Muito cardio, dieta muito restrita, porque eu estava numa categoria que não era minha, né? Tava transitando ali não. Então, 3 campeonatos com o André, 2 campeonatos com o Manu. E aí depois disso, aí fiquei só um tempo mais estudando o trabalho dele, assim mesmo, do que com fins
voltados para a competição, e foi onde eu aprendi muito, né, nesse trabalho que eu tive com o Manu. A gente não só fazia uma espécie de consultoria, mas também muita troca de informação, muito aprendizado, né, ele passando toda a experiência que ele tem. E Manu Machida? Aquele tempo o Manu tava muito, assim, ele teve um período que ele ficou fora, assim, né, teve uns problemas e tal, mas aquele período eu acho que foi até o auge dele, tinha todos os atletas maiores, assim, da época, né, tinha o Boas, ele tinha o William Martins, ele tinha os caras que até hoje aí na figura do cenário eram todos, mano, todos os caras que estavam ali, todos pesados eram dele, assim, na época. E aí eu lembro que foi muito importante para mim. Muito do que eu faço hoje, assim, tem muita base, principalmente parte relacionada, assim, a alimentos, a manipulados. Fármacos eu não vou muito de acordo com a linha dele, sim, né? Eu acho que ele pesa um pouquinho a mão, mas é a forma de trabalho dele, eu tive que variar para adaptar a minha, mas para mim foi um aprendizado muito, muito bacana, principalmente numa época que, assim, eu sempre trabalhei dietas muito restritas e com pouca variedade de alimentos. E aí o Manu já me apresentou uma dieta com muito mais variedade de alimentos, usava muita fruta, usava muito carbo diferente, não se apegava só a frango, a peixe em proteína, né? Então eu vi que tinha outra forma de fazer, não só aquela forma meio old school ali que dava certo também, não é uma forma errada, mas para a saúde mental do atleta às vezes é importante, principalmente para quem não é tem muita gente que não é tão faca na caveira ali, que não topa qualquer coisa, então às vezes tu ter um conforto, uma variedade maior te ajuda. O Manu é bastante reconhecido aí no meio. Dá para dizer que o grande diferencial dele é a questão nutricional mesmo? Na minha opinião, sim. Parte de treinamento, assim, era um bom treino, mas na minha opinião não era diferencial. No decorrer da minha carreira, eu tentei trabalhar com o máximo de treinadores que eu pude, né? Então, usando ao meio, às vezes, de mentorias ou até mesmo de consultorias, né? Então, tive a oportunidade de conhecer o trabalho de muitos treinadores, e de cada treinador tu vai absorvendo alguma coisa, assim, vai entendendo, né? Alguns mais que extraem mais o resultado através do treino, outros mais a parte alimentar, outros até mesmo dos fármacos. Então tu tem que ir filtrando, né, dentro da tua linha de estudo, dentro daquilo que tu considera da tua linha de pensamento, que é até uma coisa que hoje dentro da equipe lá dentro da academia eu sempre falo para eles, vou ensinar algumas coisas para vocês, mas não quero que vocês absorvam isso como verdade total, porque vocês têm que absorver o que eu estou passando e ao mesmo tempo construir uma linha de pensamento, senão tu vira um robô ali, só copia e cola e é isso aí. Então eu tentei extrair, tentei aplicar, testei algumas pessoas as quais eu trabalhei, pessoas comuns, pessoas quase performando atletas, e aí hoje eu consigo ter um embasamento de vários perfis de pessoas, e aquilo que não existe receita de bolo, que não tem uma forma só de fazer as coisas, na minha visão ficou mais claro ainda, que a gente tem que respeitar ali a característica de cada um. Até mesmo hoje as pessoas as quais eu acompanho como nas suas preparações, como atletas, até indivíduos comuns assim que praticam somente, não são voltados para o esporte, eu tento aplicar sempre isso, né? Entender ali coleta de preferências, coleta de rotina e tudo mais, e não simplesmente passar ali e te vira. Então foi uma coisa que eu absorvi muito, o Manu tinha muito isso de se atentar às dificuldades, ao mental, assim, ele era uma coisa que ele mesmo tinha essa dificuldade, então acho que por ele ter passado tanto isso de conflitos um pouco mais psicológicos, essa impressão, ele se preocupava muito com isso. E também já tive treinadores que, tá aí, faz, o que é isso? Não, é isso aí. Quer aprender, vai para a escola, não vou te ensinar. Então faz parte, é a construção pessoal de cada um. Cada um vai identificar aquilo que faz mais sentido
E aí, claro, depois, tudo isso, depois de um tempo, fui validar um pouquinho mais nas pós. Então, a gente conseguia ter acesso não só de uma forma prática, teórica ali de vivência, e não só resumido ao material que a gente tinha acesso, mas também ter a oportunidade de talvez ter ali professores no meio que, aconteceu isso, aconteceu 3 formas disso. O que tu me diz? Não, isso aconteceu por causa disso, nesse indivíduo por causa disso, entendeu? Aí tu consegue entender, não somente te dizer assim, não, isso aconteceu. As reavaliações, de quantos em quantos meses vocês costumam fazer? Hoje no nosso, falar um pouquinho do sistema da academia, então hoje a gente não trabalha com planejamento ou somente treino, ou somente a parte mental, a gente sempre entrega o planejamento completo. Tem hoje, então, dentro, a gente conseguiu contemplar dentro da academia tudo aquilo que a gente entende que surte algum tipo de resultado para o aluno. Então, cada profissional ali tem a sua área de destaque, então a Ravel cuida da parte nutricional, eu e a Cris, a gente cuida mais da parte de treinamento, os professores têm um domínio no passar os exercícios, ali no demonstrar, no corrigir. Hoje a gente tem a tal que já tem um conhecimento maior voltado para essas manobras hipopressivas, para o LPF, para o vácuo. Hoje a gente também tem dentro da equipe um massoterapeuta que a gente sentiu necessidade que complementa esse serviço. Claro que a massoterapia é um serviço à parte, então a pessoa é orientada, se ela vê que faz sentido para ela, pode contratar fora, mas todos esses serviços que eu comuniquei antes aqui fazem parte hoje do modelo de planejamento da academia. Dentro desse modelo, então, a gente busca pelo menos a cada 15 dias a Ravel ter um contato com cada cliente, então ele vai passar a conversar com ela, não necessariamente mudar o seu planejamento, mas entender as dificuldades, entender se é necessária alguma substituição, se é necessária alguma mudança de estratégia, verificação às vezes do peso, ou até mesmo para dar um puxãozinho de orelha ali, tá 15 dias já e não saiu do lugar, aí tá na hora de começar a engrenar no planejamento. Então, a cada 15 dias ela tem esse contato com o aluno. E aí a gente procura ali mais ou menos na terceira passagem por ela já ser algo, né, que fica em torno de 45 dias, ter uma avaliação física, né, tanto parte de dobras quanto a avaliação topométrica ali. A gente faz a configuração das fotos para a gente ter um comparativo visual também. E dentro disso a gente vê a necessidade de modificação do planejamento e traçar já a próxima estratégia. Então, no que se refere a passo a passo, digamos assim, né, dentro de um planejamento, a gente hoje consegue contemplar tudo e amarrar o aluno de uma forma que, cara, ele só não vai fazer se ele não quiser. Então, que às vezes acontece, né, mesmo com todo esse mecanismo aí, mas no meu ver hoje é a forma mais amarrada de se levar uma pessoa que, mesmo que não queira, vai ter que prestar conta daquilo de uma forma mais frequente, né? Então, isso foi um método que foi criado aí nesses 4 anos de trabalho e que a gente está aprimorando cada vez mais, assim, a entrada principalmente da Tal ali, quanto do Under com a parte da massoterapia. A gente sentiu que parece que fechou todo o círculo, entendeu? Então, se fosse dizer assim, o que faltaria ainda mais nesse rolo, talvez só um trabalho de pilates, talvez, porque a gente também não tem isso na academia, mas a gente orienta para todos os benefícios que o pilates traz, né? E no caso, na sistemática da academia ali, tu recomenda assim a frequência, quanto de frequência semanal mínima assim pro aluno, ou máxima, vamos supor assim? E tem aquele que quer ir poucos dias, tem aquele que, se pudesse, iria todos os dias, né? Sim. Sabe que não funciona assim a coisa. Hoje, em grande maioria, assim, o nosso público principal do CT é empresários, profissionais autônomos, pessoas que têm uma grande responsabilidade em cargos, assim, no seu trabalho. Então, esse perfil em si já é um perfil que tem menos tempo. Então, independente da disponibilidade de tempo, o que a gente faz? A gente faz uma análise, primeiramente, ali do nível. Então, tem que entrar uma dieta no nível daquela pessoa. No nível que eu digo assim, não é nenhuma questão de macros, de calorias, nada desse tipo.
Nível que eu me refiro é, por exemplo, assim, o cara não é um cara acostumado ali com arroz com frango, por exemplo, ele precisa encantar um pouquinho mais essa dieta. Às vezes é um cara que não tem tanto contato com suplemento, não é um cara que tem tanto contato com manipulado ou recurso desse tipo. Então essa dieta não é uma dieta de iniciante, digamos assim, né? Não que exista isso, mas é uma dieta onde esse cara precisa ter um primeiro contato com alimentos mais saudáveis, digamos assim, né? Uma variedade, ele construir uma base alimentar referente a isso. Então eu acredito que quando a pessoa encontra a sua base alimentar, que seria o quê? Alimentos que ficam acessíveis, alimentos que trazem um certo prazer, né? Não só de gosto, mas um prazer de se fazer, de inserir, de que feche na sua rotina, eu acho que ele consegue ter uma adesão bacana ali. Então a gente parte desse princípio. Na parte de treinamento, aí a gente já se refere também a nível, mas se atentando ao volume de treino. Então, vamos lá. Se eu preciso trabalhar X séries desse cara para um grupamento muscular, eu vou ver quantos dias eu tenho ele disponível, né, que isso através de um formulário a gente coleta. Então, eu tenho 3 dias para trabalhar 15 exercícios, né, 15 volumes para o peitoral, por exemplo. 15 séries válidas, podemos dizer assim. Então, eu vou pegar e vou dividir lá X exercícios para aquele grupamento muscular na quantidade de dias que eu tenho. Então, o treino hoje a gente já monta nesse formato. Eu tenho... na verdade, a gente até monta todo o treino, faz a distribuição dos exercícios ali, né, pela necessidade visual e estética dele, se é um objetivo mais voltado para a estética. Em cima disso, a gente distribui o volume e depois de distribuir o volume, a gente divide nos dias. Então é como se a gente pegasse umas pecinhas de Lego lá, pegou a peça maior, larga dentro as pecinhas menores e tal, e aí agora eu preciso dividir isso em 3 lugares, 2 lugares, 5 lugares. Então a frequência ela parte muito do que o cliente tem disponível. Depois disso, do nível, e depois do nível a gente se atenta à distribuição de volume, né? E é uma coisa que não é assertivo de primeira. É muito difícil tu acertar de primeiro o volume ideal de cada pessoa, então tu vai ter que ter um controle muito grande dessas variáveis. Por exemplo, inserir lá o treino do rapaz ou da menina, então isso vai me gerar uma resposta, eu tenho que enxergar essa resposta e em cima dessa resposta eu tenho que entender se eu preciso descer esse volume, se eu preciso aumentar esse volume. Então a primeira base, ela não pode ser uma base com muita variável, porque eu não sei o que está dando certo e o que não está dando certo ainda. Eu tenho a minha base de conhecimento que vai servir e o feeling inicial ali para cada pessoa. Tem pessoas que respondem muito mais com volume alto, tem pessoas que respondem muito mais com volume baixo, tem pessoas que têm como característica treinar pesado, tem pessoas que não, já preferem priorizar a qualidade de movimento e não trabalhar com tanta carga. Isso nem vou entrar nas questões de patologia, porque isso é individual, mas em cima disso tu consegue ir identificando e podendo manobrar essa pessoa. E aí entra a importância que eu sempre falo também, que é o quê? Não inventar muita moda. Se quem inventa muita moda, eu às vezes assim, chega pessoas para nós assim, sempre a gente tenta pegar o recordatório, tanto alimentar quanto de treino, né? Como é que tu treinava? Não sei. Tá, e o planejamento? Não tinha. Tá, e como é que tu fazia? Eu chegava lá, o professor me dava um treino de perna no dia. Aí no outro dia era um treino de braço, no outro dia era um treino de costa, no outro dia, entendeu? Tá, mas e os exercícios, a distribuição, e o teu avanço semanal, como é que era? Não tinha. Às vezes eu fazia essa remada numa semana, na outra semana eu fazia uma puxada, na outra semana eu fazia um serrote, na outra semana... E aí acaba que tu enxerga que, tu estava recebendo treinos para uma região, mas não foca em desenvolvimento. E aí se não foca em desenvolvimento, não tem um planejamento. Está simplesmente passando um treino, aí a pessoa está praticando a musculação, ela não está de fato ali fazendo uma musculação eficiente voltada para ela. E acontece muito. Tanto que uma das primeiras coisas que eu peço é o recordatório, porque aí eu consigo entender se essa pessoa não teve, às vezes ela chega, e aí, como foram os teus resultados aí nesses 2, 3 anos que tu treina? Tive muito pouco, tá, e o que tu fez de treino? Não tenho nada de treino. Bom, já sei que é um treino todo bagunçado, todo espalhado, e talvez a culpa não seja só daquela pessoa, né? Seja do profissional que acompanha ela, que acontece bastante. Porque a pessoa, quando entra na academia, eu sempre falo, né? Como qualquer negócio. A pessoa não sabe, então não sabe.
Não sabe. Ela vai entrar num lugar que tu passar pra ela vai estar fazendo. Né? E aí entra muito a questão assim, o que é um bom treino, afinal? Para uma pessoa que tem uma ideia de que um bom treino é sair morrendo, talvez o cara que entregar isso para ela é um bom treino. Talvez uma pessoa que já seja mais criteriosa, uma pessoa um pouco mais chata, digamos assim, para essa questão de correção, para tudo isso, o cara corrigiu ela o treino inteiro. Esse cara é bom. E na verdade, isso é relativo, né? Talvez a pessoa não precise treinar até aquela exaustão total. Talvez a pessoa precise, às vezes, soltar um pouquinho a mão da técnica para evoluir uma carga e trabalhar diferente. Então, tudo isso para mim só faz sentido se o treino for planejado. Senão não faz sentido. Tu tá trabalhando com alguém, tu pode levar uma pessoa até a exaustão num treino planejado e tu pode talvez trabalhar com ela só alguns perfis mais técnicos também num treino planejado. Isso tá planejado. Se a fase que a pessoa vai se encontrar, se é uma fase mais de choque, se é uma fase mais de base, se é uma fase regenerativa, aí claro, vai da periodização atual que ela faz, que também hoje quase não existe. 90% dos planejamentos que a gente chega de pessoas de fora nem sequer tem uma periodização de treino. Não tem nem aquele básico assim, sabe? Deu 2 semanas evoluindo carga, deu 2 semanas evoluindo carga, uma semana, sabe, 2 de base, uma genética. Nem o básico lá que todo mundo deveria saber, então, às vezes nem isso tem. Então, isso é um conselho, na verdade, até um aviso para pessoas quando vão buscar os profissionais. Tem até uma pergunta aqui. Aqui tem uma pergunta aqui: qual a importância e cuidado que se deve ter na escolha do profissional personal? Eu, na minha opinião, assim, tem um checklist básico, assim, né? Então tem a questão de pesquisa histórica do profissional, né? O profissional tem que ter uma certa história já, né? Então tu não pode sair, achei um cara queridão na academia, esse vai ser o meu personal. Na verdade, às vezes o personal nem é o queridão, é o cara que vai ter que te puxar a orelha de vez em quando. Tem uma questão também das ferramentas que esse profissional vai usar. Então, tem algumas coisas que para mim são essenciais, que é o que avaliação física, na minha opinião, é essencial, independente de como ela for feita, mas na minha opinião precisa ter uma coleta de dados, tem que ter uma coleta de anamnese para esse cara montar um planejamento, tem que ter um planejamento, né? E independente se esse profissional vai ser um profissional da área de nutrição ou um profissional da área de educação física, ele precisa integrar isso para que ele tenha entendimento, seja contatar o profissional de nutrição, se ele for um profissional de educação física, ou vice-versa também. Então, isso são sinais, não são sinais de que isso é um bom profissional. É um sinal de que, pelo menos, o básico tu tá tendo. Então, esse básico que eu comuniquei aqui, hoje, nos dias atuais, já está quase se tornando algo avançado. Né? Então, e aí, claro, no decorrer do trabalho, é importante que a pessoa faça o planejamento que foi designado para ela, para que ela possa exigir do profissional o resultado. Porque não fazer as coisas e esperar o resultado que o profissional entregue não vai acontecer. E aí tu não tem nem base para cobrar. Então, hoje eu vou chegar e questionar o meu treinador ou meu nutricionista, seguinte, estou fazendo tudo aí, e o que tem que acontecer? Eu tenho que emagrecer? Ok, tá, eu tenho que perder peso, ou tenho que reduzir gordura, tenho que reduzir dobras, ou preciso evoluir carga de semana em semana, qual que é a minha porcentagem de evolução de carga, tá, que momento que eu vou ter um regenerativo. A pessoa, hoje é muito fácil tu ter essa, não precisa saber o que mas é muito fácil tu entender que isso é necessário. E às vezes a pessoa encontra profissionais ruins, e aí ela se frustra, e aí é o que eu sempre falo, a luta não é muito entre os profissionais, né? A gente tem hoje, não sei que números que estão hoje, mas, por exemplo, falando da minha cidade, a gente tem aí em torno de 10, 12% da população ativa treinando em academia. Então, os caras se matam, às vezes, por 12% da cidade, que a gente tem pelo menos aí mais 30, 35% para tirar de casa e levar para academia.
Então isso é um consenso que eu acredito que precisa ter entre os profissionais, que a principal luta é essa, porque se hoje 12% atende a demanda dos profissionais, 50% vai sobrar mercado para todo mundo. Então o cara que foi lá e atendeu mal alguém, o cara que passou um treino ruim, o cara que não é capacitado, né? Até vou soltar uma polêmica que, na verdade, o cara que não é capacitado para ser personal trainer ou para ser nutricionista ainda, esse cara não pode, talvez se ele não tem, a pessoa que não sabe, ela sabe que ela não sabe, entendeu? Então ela tem que pegar e assim, bater no peito, não, eu ainda não tenho capacidade, porque às vezes ela vai abraçar uma demanda de trabalho ao qual ela não está preparada e ela vai afastar uma pessoa e acabou para todos os profissionais. Isso é uma coisa que a gente recebe muito, assim, treinava com fulano e isso, aquilo, aquele outro e tal, e daí eu fiquei 5 anos parado. 5 anos uma pessoa afastada do mercado. Então essa responsabilidade é uma coisa que a partir do momento mesmo talvez tu não esteja ali formado, né, validado, mas algumas pessoas se identificam como já tem essa responsabilidade também. Tá, beleza, tu não tá formado, mas e daí, tu tem capacidade, mesmo não estando formado, ou está formado e mesmo assim tem a capacidade? Talvez não. Esse trabalho de personal, de nutricionista, é uma coisa que é muito ampla, exige muita coisa, muita variável. A gente que é do meio do fisiculturismo, que a gente meio que entende tudo, tu vai vendo que cada vez menos o cara não entende ainda o suficiente. Sempre aprende, né? E aí, às vezes, às vezes eu fico olhando assim, porque às vezes aparece assim, né? Perfis, alguma coisa. Cara, a galera que fez um salto, assim, comecei e pum, já tô lá na frente. É logo, é camiseta, tá? Porque minha garrafa, que minha, sei que tá, e aí, e o técnico, cadê? Se tu tem grana, né? Que às vezes é um ponto que já conflitou bastante pra mim. Eu não me formo porque eu não tenho grana para pagar a faculdade, eu não me formo porque não sei o que, mas aí não dá para acelerar com esse investimento aí da camisetinha, esse investimento dos tráfego pago do Instagram, esse tipo de coisa, para acelerar a tua formação, para daí sim se identificar com o profissional. Então é uma crítica bem grande. Hoje, como profissional contratante, né, que tem uma empresa que recebe profissionais, tá cada vez mais difícil, assim. Eu até brinco ali às vezes com eles, assim, na minha época, quando eu fui estagiar a primeira vez, eu estava ali mais ou menos no 6º semestre, ali, 5º semestre, que aí era aquela semestralidade mínima para te poder estagiar, que isso nem existe mais hoje. Tu tinha que ter essa semestralidade, tinha que ter uma certa experiência, tu tinha que ter um perfil, assim, tu tinha que parecer que era, tinha que ter uns 2, 3 cursinhos e aí tu ia lá para as entrevistas para ver se tu era chamado. Hoje chegou num ponto que tu tem que quase pegar um cara ali que tu vê que daqui um pouco dá, te inscreve no curso lá no EAD e a hora que tu fizer um semestre tu vem que eu vou te treinar, eu vou te empregar, porque não tem profissional. E aí é aquilo que eu falo, quanto menos profissional capacitado, mais gente fora do mercado da nossa área a gente vai ter. Então tu colocou um negócio bem importante ali, que eu me identifiquei, porque eu tô me formando ano que vem, e eu disse para o Alexandre, eu não vou trabalhar em academia antes do 6º semestre, lembra? Porque eu não me sinto segura mesmo treinando, que nem tu falou, a gente nunca sabe tudo, eu não me sinto segura em treinar uma pessoa. Sim. Porque a gente está lidando com uma pessoa, a gente pode machucar. Então, nossa, tu vê muito isso, sabe? E eu me preocupei com isso. Então, até o 6º semestre, eu vou me dedicar à faculdade, vou estudar, vou adquirir conhecimento. Depois eu vou para uma academia, vou ser professora de sala, que é o que eu faço hoje. Conhecimento fora também de faculdade. Conhecimento fora, né? Tem uma outra crítica bem forte que eu faço até agora para as próprias academias, porque as academias querem cada vez mais profissionais qualificados e empenhados na sua academia, mas a academia em si não oferta nada para esse profissional. Então hoje,
que seria um modelo ideal de estágio? Que tivesse um professor capacitado para dar um suporte para esse profissional da academia. Não para o estagiário estar lá só para... O estagiário hoje ele não faz papel de estagiário, né? Ele faz um papel que ele não tem preparo para fazer. E aí, por esse salto que ele precisa dar, ele se acha já capacitado para poder atender. Bom, se eu não sabia nada, entrei aqui e já consigo mostrar um exercício ou outro, então se eu mostro para 30 em sala, eu consigo, para um vai ser barbado. Aí ele se acha, bom, então eu consigo atender um, eu posso dar aula particular, eu sou personal. E na verdade, o modelo de estágio hoje é o quê? Cara, tu precisa treinar a tua equipe, tu precisa estar ali para ele poder ter a oportunidade de chegar em ti e dizer assim, ó, e aí, esse exercício aqui é um supino reto com halter, tá? Aonde que o cara fica com o cotovelo, aonde que é a altura da barra, ó, vem junto me acompanhar aqui, ver se eu tô corrigindo certo. O cara aprendeu uma vez, pronto, tu só faz a supervisão disso. Hoje o professor precisa chegar, o estagiário, né, ele precisa já avaliar pessoas na academia, ele já precisa sair prescrevendo um treino em 5 minutos, porque o aluno está ali, precisa começar na hora, senão esse aluno nunca mais vai vir na academia. E em cima disso, às vezes, cara, ele não tem o conhecimento para tudo isso, aquilo que eu falei para vocês, que hoje a gente consegue entregar na academia. Em 5 minutos, eu, com experiência de mais de 10 anos, não consigo fazer. Como que um estagiário que está ali começando, às vezes está no segundo, terceiro semestre, às vezes até no primeiro semestre, eu já peguei pessoas para trabalhar comigo que estavam no primeiro, no segundo semestre, sem experiência nenhuma, eu não dava uma carga de trabalho para ela, a qual ela não pode fazer. Tanto que hoje, a gente trabalha em 3 profissionais formados na academia. Nenhum estagiário prescreve treino. Nenhum. Os treinos são todos montados por mim e pela Cris. Então, o estagiário ele já não tem essa carga. E ele consegue ter o entendimento que aquele planejamento ali é daquela forma, ele consegue perguntar. Outro ponto que a gente faz hoje, a gente faz treinamentos semanais. Então, eu até comentei aquela outra vez que eu vim aqui, a gente tinha um dia na semana para a gente estudar, a gente segue, desde aquela vez que eu vim aqui, ainda a gente segue tendo esses treinamentos. Os treinamentos não são só questões teóricas, não são só questões voltadas assim, exercício, o que é isso, o que é aquilo. Às vezes a gente tem até treinamento sobre atendimento, de identificar, de ter, quando for uma pessoa nesse perfil, manobra assim, não tem problema nenhum tu antecipar o término do treino para que a pessoa não se sobrecarregue, porque, como eu disse, nem sempre tu vai acertar o volume. Ter o tato, ter o toque, ter a percepção do perfil do cliente é tão importante quanto o treino em si. Então, enquanto as academias em si, né, os estúdios, os centros de personal, enfim, tudo isso que envolve, também não, de certa forma, trazerem algum recurso para esse estagiário que está em sala, vai ser cada vez pior. Aí não adianta reclamar que não tem mão de obra. O que seria um bom aluno, um bom professor, estagiário para o CT? Um bom estagiário? Principalmente hoje, assim, a maior qualidade que eu vejo, antes mesmo até da parte técnica, porque isso é uma coisa que a gente ensina, né? Então, hoje a principal qualidade é força de vontade, proatividade, né? Querer ali, estar ali, iniciar a sua carreira, entender a sua posição na sua carreira, porque alguém que está começando não pode esperar já estar lá no final ou estar no mesmo nível de pessoas que estão 5, 6 anos. Ela pode sim acelerar o seu processo próprio, mas ela tem que entender a sua posição. A minha posição é essa, eu não estou preparado, vou me preparar e o momento meu vai chegar. Então, uma pessoa que tem essa percepção, vontade de aprender, que vista a nossa missão como empresa, como academia, que é proporcionar um bom treinamento, proporcionar uma boa experiência para o cliente, é um estagiário perfeito para nós da academia. Maravilha. Antes de entrar para o último bloco aí, eu quero que o Ítalo fale sobre os campeonatos e a tua experiência como treinador, Dani fala sobre os nossos operadores. Então, bora lá. Matéria-prima na cidade de Taquara e Sapiranga. Por que estão rindo? Ninguém. Olha lá, eles não podem se olhar todo podcast assim. Eu não estou rindo, sério. Academias Gold Center Fit, na cidade de Taquara, Parobé, Igrejinha, Rolante, Campo Bom.
Clínica Move On, no bairro 15 de Novembro, em Igrejinha, Loja Vida 3D e Down Squad, Instituto de Bodybuilding e Performance. Muito bem. Então, e a questão, tu competisse ali os 2 anos, né, pegou bastante experiência e tu decidiu que o teu negócio era ser treinador de atletas. A vida me forçou a isso. E aí, como é que foi essa história? Cara, como eu falo, eu entendi que o fisiculturismo como atleta não era para mim. Não tenho potencial genético para isso, né, que é uma coisa importante. Sempre foi muito sacrificante para mim, né, condicionar para campeonato. Isso existe também. Pessoas que passam muito mais trabalho que outras. Então, dependendo da rotina e da demanda que tu tem, por exemplo, eu não tenho como me dar ao luxo de não trabalhar, por exemplo, ou vou eliminar um terço do meu dia hoje e vou me dedicar para isso. Talvez se eu tivesse, ou um dia se eu tiver, talvez eu possa retornar, né? Mas hoje eu cuido de uma empresa, hoje eu cuido de carreiras de pessoas que trabalham comigo, né? Então eu tenho novos projetos dentro da área, não digo nem da área fitness, é uma área esportiva, então tenho alguns projetos futuros aí ao qual eu estou me dedicando bastante, que em breve eu quero poder trazer aqui em primeira mão quando acontecer. E então eu não tenho nem rotina para isso mais, e é uma coisa que tu não tem como se dedicar um pouco, ou se dedica de cabeça e entende que diversas vezes tu vai ter que abrir mão até mesmo de trabalho, até mesmo de família, até mesmo de rotina do que é prazeroso, ou tu tenta fazer e faz tudo meia boca e chega meia boca, que não é o meu objetivo também. Então eu decidi, olha, o que eu posso fazer dentro do meu trabalho hoje é preparar pessoas. Então já venho desde 2019 preparando algumas pessoas. Então, tenho alguns campeonatos, tenho algumas pessoas já que eu preparei. Não foco 100% nisso, não é o meu foco principal, mas eu tenho base de conhecimento para isso hoje. Faço até muito mais por uma questão de autodesafio, de conhecimento próprio, né, de pessoas mais próximas do que como fonte financeira. Até mesmo esse rapaz que eu estava mostrando ali para vocês. Hoje ele não me gera renda nenhuma, né? Foi um rapaz que eu enxerguei potencial nele e vai ser um prazer para mim alavancar a carreira dele, porque ele tem o potencial, ele tem o perfil, ele tem a idade, ele tem o recurso, ele tem tudo para isso. Entendeu? Então, tu já vê que é uma pessoa que já se destaca ali com seus 16, 17 anos. Esse cara com 30 anos vai estar mais do que no auge, se não fizer nenhuma bobagem nesse meio tempo. Então, a gente tem já alguns campeonatos já em mente para o ano que vem, né? Aquele dia que eu vim aqui com a Cris, a gente já tinha dado uma base para vocês, assim, ela que já está performando um pouco mais no cenário nacional, assim, que também tem um potencial dentro da altura dela, isso é importante também. Às vezes tem cara que é muito bom, mas dentro da sua altura tem cara muito melhores, ou a menina também, né, tipo, tem um bom físico, mas não vai chegar nas cabeças, assim, a gente sabe também quem tem e quem não tem. Não fica aquele negócio assim de depender de campeonato com nível inferior para poder ranquear um pouquinho melhor, né? Então ela que está mais perto, digamos assim, nesse cenário, a gente vai configurar alguns campeonatos ano que vem maiores, né? Então eu estava comentando com o Dodo ali antes, a gente vai, primeiro campeonato aí, se Deus quiser, no Arnold, vai ser o primeiro calendário do ano. Não vou passar em Copa, não vou passar em nenhum campeonato de Santa Catarina, nada do tipo, já vamos direto no Arnold, que todos ali os que vão já estão no seu período vigente ali de um ano para participar. Depois disso a gente tem ali alguns campeonatos que a gente está estudando fora do Brasil. Então tem Colômbia, que é um lugar que eu quero ir, assim, e estou estudando um pouquinho os campeonatos lá. Eles gostam bastante do perfil de físico do brasileiro, então é uma coisa que vale a pena.
Campeonato na Argentina, um campeonato que a gente gostou bastante de fazer, bem organizado, bem estruturado, não é tão longe, e é um campeonato também que dão alguns procards, é um campeonato bem visto já, então vale a pena. E claro, aí a gente vai ver no decorrer ali quem está pronto, surgem novos atletas, alguma coisa do tipo. Então, em princípio, assim, a gente tem mais ou menos um time aí de 6, 7 pessoas que a gente vai figurar esse ano aí. E aquilo, vai depender muito de como tiver cada pessoa no seu tempo, e o desenvolvimento às vezes nos surpreende, né? A gente começa a preparar a pessoa ali, vai extraindo, às vezes ela alavanca muito mais do que a gente pensava, né? Porque começa a pegar aquele físico ali vindo do off ali, meio embaçado, não sabe muito ainda o que tem muito por baixo daquilo. Quando tu começa a tirar aquela camada de gordura, o físico tá muito bom, e aí vale a pena insistir em alguns campeonatos e tudo mais. Então a gente quer ter experiências em campeonatos maiores esse ano, não tanto em regionais. A gente fez muito regional, o Cris foi em quase 10 campeonatos esse ano ali, e então a gente viu que 2, 3 campeonatos maiores às vezes faz mais sentido do que todos esses campeonatos. Então falando em campeonato, essas são algumas metas para o ano que vem, né? E qual foi o primeiro campeonato que ele levou atletas? Cara, foi da IFBB em 2019, dezembro de 2019, foi um pouquinho antes da pandemia. Eu levei a Cris, o primeiro campeonato dela, e depois disso até veio pandemia, ficou um tempão sem, assim. Então, quando eu ia engrenar um pouquinho nessa questão de preparar um pouco mais, deu essa freada. E aí logo depois eu já abri a academia, então, né, a gente prioriza algumas coisas. Como eu falei, o fisiculturismo hoje não é o meu carro-chefe. Tenho já bem definido isso, que tenho negócios. É uma coisa que eu conversei com o Bol esse tempo, que o Bol também fica nessa onda, né? O Bol fica lá cuidando das empresas dele, de vez em quando, pum, vai no campeonato, leva uma galera. E eu falei, é mais ou menos isso. Hoje a gente pouco vive dos atletas, digamos assim, né? Muitas vezes a gente mais ajuda os atletas mesmo do que eles nos rentabilizam alguma coisa, e que faz parte da divulgação, faz parte da alavancagem de carreira. Isso vão atrair clientes, não só atletas, mas clientes comuns, digamos assim, né? Até tinha uma pergunta da Ravel antes. Consigo usar técnicas e manobras usadas nos atletas para pessoas comuns? Então, hoje o físico que a grande maioria das pessoas busca como sonho é muito próximo de um físico de atleta. Começa por aí. Então o pessoal confunde assim, às vezes tu passa ali um planejamento, o planejamento tem um nível de treino alto, tem algum grau de restrição, alguma coisa do tipo, né, um déficit mais acentuado. Eu não vou fazer isso porque eu não quero competir. Até competir tem outra história. Ali, quando o shape estiver bom, ainda tem umas 4, 6 semanas ainda para validar para um campeonato. Então, assim, falando em caminho, o que diferencia é o tempo. Né? O atleta, ele vai fazendo o mesmo processo, chega um tempo ali, e claro, questão de uso de recursos também, né? Só que hoje as pessoas que estão chegando nesse nível físico aí, na grande maioria, já estão usando algum recurso, então não diferencia nada, às vezes estão usando mais que o atleta até. E então a pessoa só precisa entender que o atleta, ele tem um prazo, e ele trabalha essas fases do treinamento e da sua alimentação de acordo com esses prazos que ele tem. Então, eu vou competir lá em dezembro, eu comecei minha preparação em janeiro, eu tenho um período de off, eu tenho um período de manutenção ali, que vou ter que estabilizar esse peso, depois eu começo a fazer um cut, depois desse cut eu preciso estabilizar esse cut, e aí depois eu vou começar um pré-contest de verdade. Então, isso seria uma organização de atleta. A pessoa recreativa, digamos assim, que só quer um físico melhor, ela pode fazer no tempo dela. Daqui a pouco ela quer dar um tirão lá, dar uma emagrecida e tá um pouquinho mais seca no meio do ano, ela pode. Ela quer se manter até o final do ano daquele jeito, ela pode. O atleta já visa entrar o melhor muscularmente falando e o mais seco possível. E aí, se ele encontra esse conjunto, ele acaba tendo êxito aí no campeonato. Claro, falando, tem que ter uma linha também, né, da categoria, mas em resumo é isso. Então é possível sim
E a gente usa muito da experiência de preparações em pessoas comuns, justamente porque é como se fosse ali Tu tem uma visão diferente, né? Tu tem uma visão diferente até ele não... para deixar um corpo mais simétrico, né? Exato, porque se tu for às vezes pegar uma pessoa assim, o campeonato a gente faz o quê com o atleta? A gente pega a categoria, vê aquela categoria que o atleta mais faz sentido e a gente vai dando ajustes em cima daquele físico que torne ele mais perto da categoria, né? Vai pegar um men's physique, por exemplo, vai dando uma boa dorsal pro cara, né? Já não se foca tanto na parte inferior, vai dando uma boa linha de peitoral, vai deixando esse peito cheio, vai dando um bom ombro, lapidou o cara pra categoria. Às vezes não é nem o físico, talvez, que o cara queria, mas se ele quer ser atleta, é isso que ele tem que buscar. A wellness é a mesma coisa, vai ter que ter uma desproporção, vai ter que ter um superior um pouquinho menor, um inferior maior, e então a gente busca isso no atleta, trazer a linha e o mais condicionado, o mais denso, enfim, tudo que envolve uma finalização. A pessoa, às vezes, chegam umas pessoas assim, eu só quero ter uma bunda maior. E aí, o que tu faz? Não, vou te dar ombro, vou dar dorsal, não, dá uma bunda que ela quer. Simples. Não, eu vi agora que cresceu a minha bunda, mas assim, eu não tenho aquela bolinha aqui. Aí tu faz, então a bolinha, tu vai usando algumas coisas que tu usa para lapidar, né? O atleta, falando de modo geral, às vezes não tem um vasto lateral tão aberto, tu vai usando técnicas. A pessoa que quer só ter a bolinha, usa a mesma técnica na pessoa que só tem a bolinha ali do lado. Então, são recursos que a prática ali, a vivência do fisiculturismo te dão um total embasamento para isso. E aí tu pode usar isso a teu favor. Por isso que hoje eu vejo dentro da nossa área, os treinadores que são do meio do fisiculturismo, todos estão com as suas agendas bem cheias, né? A não ser que tem algum acidente de percurso aí, é um cara meio jucão aí, meio fechado, até os jucão estão com as agendas cheias. Mas, então é uma coisa que, na minha opinião, algum porquê tem. Então eu vejo que a pessoa se identifica, ela sabe o que está sendo feito com ela, né? Então é até um ponto que eu falo para o profissional que não tem interesse no fisiculturismo. O pessoal do meio do fisiculturismo está entregando resultado que às vezes aquele cara não entrega. E ele não pode ficar bravo. Começar a ter aquele preconceito, o atleta lá, agora. Talvez o cara entregue o resultado que tu não entregue. E a pessoa, para ela, tanto faz. Ela quer o resultado. E hoje na tua academia, o teu público maior é fisiculturismo ou aquela pessoa que treina pela saúde? Até vou quebrar um pouquinho esse conceito. Esse negócio de saúde é uma coisa que a gente bate muito lá na academia. A gente se criou, na verdade, né? Isso é um conceito que cada vez, principalmente na academia, a gente tenta quebrar um pouco. A gente entende que saúde é um treino light, né? Que é um negócio assim, na verdade, hoje... E na verdade, hoje a gente sabe que quase todo mundo que tem um bom nível de treino consegue se ter isso com saúde, né? Então a gente mudou um pouquinho esse conceito lá para algo mais recreativo, né? Uma coisa que é mais informal. Às vezes a gente tem diversos alunos na academia hoje que frequentam lá por network, pelo tipo de público que vai lá para às vezes conversar, para às vezes se encontrar, para às vezes fazer negócio, para algumas vezes poder falar assuntos que fogem um pouco além de tipo assim, o shape, não sei o que e tal. Às vezes o cara vai lá que é um assunto mais refinado. Então hoje a gente não pode nem dizer que a gente tem um público maior de algum segmento. Na verdade a gente tem hoje, a gente tem pessoas mais velhas, pessoas novas, tem pessoas que são voltadas um pouquinho mais para a performance, tem pessoas que querem executar os movimentos de forma correta, no seu tempo, com a sua carga, né? E tem pessoas que só querem um bom acompanhamento. Então, como eu falei, hoje a gente adaptou, a gente tornou um ambiente que a gente consegue receber todo mundo, e a diferenciação de como a gente faz isso é através do planejamento, entender cada cliente que entra, até porque a gente não tem uma demanda de cliente gigante. Hoje a gente trabalha com a capacidade máxima de 100 pessoas, então é bem possível tu ter esse controle, conhecer cada um,
né, abrir e fechar vagas assim de acordo com a capacidade e não ter um público específico, né? Até a gente tenta às vezes, teve uma época ali que a gente, não que a gente estava focando no fisiculturismo, mas foi uma época de campeonatos seguidos assim, e a gente divulgava os resultados dos professores, os resultados de pessoas que estavam lá, e isso a gente sentiu que deu até um pouco de bloqueio. Né? A academia de vocês é só de atleta. Eu queria muito treinar lá, mas é só de atleta. Bom, então a gente, até no informar isso, às vezes tem que ter cuidado. Né? A gente que trabalha na área, assim, tu começou a informar só atleta, quem vai te procurar é atleta, ou pessoas que querem um físico naquele formato. Então é um ponto que eu até falo para eles, assim, dentro hoje da minha equipe, eu consigo desenvolver talentos para cada perfil, né? Então vai ter ali o professor que tem uma didática melhor, esse cara tem que trabalhar mais com uma pessoa iniciante, ter um pouquinho mais de atenção, ter um pouquinho mais de cuidado. Vai ter o professor que tem uma base maior de treino ou que gosta mais do rendimento, ele vai pegar esse perfil. Então até essa distribuição às vezes é importante tu fazer dentro da própria sala. Claro que hoje não é toda academia que consegue fazer isso, mas dentro do nosso modelo de negócio a gente consegue. Tu falou ali, respeitar a individualidade de cada pessoa, sim, né? Sim. Isso é bem interessante. Que na verdade isso é o princípio universal, né? Só que eu entendo que não é possível hoje. Por exemplo, numa academia de 1000 alunos não tem como fazer isso. E se um dia tiver, essa academia não vai custar R$150, R$120. Né? Então, a pessoa também tem que entender, para te ter isso, talvez tenha um custo um pouquinho mais elevado. Então, é perfil. A pessoa que quer um pouco mais de qualidade, ela vai ter que desembolsar um pouco mais. Um público diferente. Exato, exatamente. Em relação à recuperação de lesões dentro da musculação, tu tem essa demanda de cliente, paciente, aluno, que eu digo? A gente recebe alguns casos, né? Obviamente que a gente não foca nisso, não comunica isso, não atrai isso. A gente está preparado para os nossos próprios alunos, para qualquer eventual lesão, algum acidente, alguma coisa do tipo. A gente até hoje, que eu me recorde, assim, os guris podem me corrigir se eu estiver errado, a gente não teve nenhuma lesão até hoje na academia. Não, tipo, eu digo, se um aluno procurar vocês... Sim. Não, eu digo que hoje, na verdade, o que acontece, por exemplo, eu tô com um aluno lá que rompeu o tendão de Aquiles. Ele já era nosso aluno, toda a parte teoricamente, de treinamento que ele pode fazer, ele vai na academia e ele faz. Não se tem hoje uma restrição, não, agora tu só vai com a física e tudo mais. Obviamente que ele tem o trabalho com a fisioterapeuta separado, né, mas ele está treinando normal, está treinando no lateral, está treinando na parte superior, né, a gente deu alguns dias ali para retirada dos pontos, mas segue normal. Né, o que a gente vai ter uma onda agora, em breve, aí vai ser uma onda voltada para preparação física de alguns esportes. Isso eu já estou criando alguns protocolos, digamos assim, de trabalho com alguns esportes que está surgindo demanda. Então, algum esporte beach tênis ali e tudo mais. A gente está recebendo hoje beach tênis. Tá jogando beach? Tá jogando beach. Dodo e William. Então a gente tem alguns casos ali que a gente tem duas meninas hoje que são fenômenos no jiu-jitsu, são campeões mundiais, né, e dominam aí o cenário brasileiro e internacional, né. O pai e a mãe colocaram para nós os cuidados nessa parte da musculação com elas, porque elas precisam encorpar, digamos assim, para poder lutar melhor. Então a gente, como eu falei, isso quando no decorrer da carreira não tem problema tu explorar novas áreas, tu obter conhecimento de outras coisas. Eu, antes mesmo de trabalhar com a musculação voltada para o fisiculturismo, para essa parte mais estética, eu trabalhei muito tempo com treinamento funcional, dei aula de bike, uma época também, trabalhei com futebol, trabalhei com performance de esporte, trabalhei com idoso, trabalhei com criança. Então, assim, hoje eu tenho uma bagagem já. Nunca foquei no que eu gostava um pouco mais, mas é aquilo. Hoje eu tenho a base, quando eu preciso refinar um pouquinho essa base, eu vou lá, estudo um pouco sobre e consigo já dar um bom andamento naquilo.
Então, é isso que eu falo do papel de ter alguém mais técnico até dentro da academia. Senão, uma pessoa ou vai abraçar uma coisa que não tem capacidade para trabalhar, que é um ponto, que é o que mais acontece, porque não vai chegar e dizer, não, a academia não tem capacidade para trabalhar com um atleta de jiu-jitsu. Ele vai fazer, não, vem pra cá aqui, daí vai lá dar uma pesquisada no Google. Não, eu vi que o levantamento de terra é bom pro cara do jiu-jitsu. Aí isso, aquilo, aquele outro. Vai lá e dá uma tapeada, mas às vezes pode até prejudicar. Ou tu vai ter que dar uma estudada, que é o que precisa fazer, né? É a mesma coisa, eu acredito que o William, quando recebe algum caso ali, um celíaco, algum intolerante, alguma coisa do tipo, ele já tem base para isso, mas tem uma etapa da carreira dele que ele precisou dar uma estudada no que dava, no que não dava. Então é mais ou menos por aí. A gente tem uma aluna que chegou com condroma óssea e hoje está correndo. Ela tá fazendo o TAF já, então... Nossa, ela tem... A recuperação está sendo tão boa que hoje ela está começando a correr. E um medo maior dela era isso. Toda academia que eu treinei eu não podia fazer as coisas. Aí eu falo, tá, beleza, então tu tem que entender que tem um tempo que vai levar para ti poder começar a fazer essas coisas. Então também tem que ter, o cara que vai prescrever, ele tem que também dar uma orientação, né? Tipo assim, ó, tu vai por um tempo, né? Tu vai ter que ter alguns cuidados por um tempo, de vez em quando a gente vai ter que soltar a mão em um ou outro movimento, isso pode te gerar uma dor. A dor não é um bicho de 7 cabeças que ninguém pode sentir. O cara tem dor a vida inteira nas costas, no joelho, nos ombros, nos cotovelos. Aí começou a fazer o exercício. Não, vou parar de fazer, porque eu senti dor. Mas tu tem dor a vida inteira. A dor é um sinal, às vezes até é um sinal que antecede uma melhora. E aí, só que o cara tem que saber o que está fazendo para poder orientar. Cara, tu vai passar um período onde tu vai conviver com as mesmas dores que tu já convive. E ali no tempo tu vai sentir uma melhora, e aí nessa melhora em diante tu não vai mais ter. Temos perguntas. Tinha ficado uma para trás, eu acho que Aqui ele já foi respondendo conforme ele... Qual foi a conversação? Nada. Bom, a gente tá aí com 1h e pouco, já passa rápido, né? Passa, vai falar. Outra vez também, né? Te mandaram eu embora. Outra vez a gente ficou Ficou bastante. umas 2 horas e pouco, sempre é boa a conversa. Bom, quero agradecer quem ficou até agora assistindo aí, Ítalo. A gente quer novamente te agradecer, porque sempre é uma boa visita, né? A gente sempre traz bastante conhecimento, e principalmente essa tua visão, né? A tua visão do negócio em si, né, do atendimento ao cliente é diferenciada, é uma visão Sim. diferente. Eu vejo que assim, e tu está aprimorando com o passar do tempo essa maneira de trabalhar, né? E bastante interessante, até a gente está devendo uma visita lá para conhecer. Né? Sim, são bem-vindos. É que, assim, na verdade, como todo negócio, né, a gente tem essa característica, às vezes, até meio informal, né, na nossa área, em geral, assim, aquele negócio meio informal, meio oba-oba e tudo mais, mas é muito importante a gente, no decorrer do tempo, ir profissionalizando cada vez mais os processos, né, então, a gente vai ter uma onda aí, na minha visão, bem forte nos próximos anos, que vai ser uma onda de academias maiores, mais equipadas, né, e vai surgir uma brecha bem grande para essa questão do atendimento, porque o mercado está pedindo mão de obra e não tem, então os caras vão ofertar a estrutura, né, então se não vai ter mão de obra, vamos entregar a estrutura, cada um, quem tem interesse em ter uma mão de obra um pouco mais qualificada vai contratar um profissional privado ali, personal, enfim, e aí as academias vão alugar esse espaço, é a minha visão de mercado, né, então a gente vai ir um pouco de contramão com esse mercado, vamos cada vez mais tentar aprimorar esse serviço, não digo nem personalizado, mas individualizado. A gente tem um outro conceito que a gente, individualizado, humanizado, porque não é só uma questão de personalizar a partir do momento que tu atendeu as características ali de necessidade e gostos do cliente, tu personalizou, mas tu individualizar, tu vai um pouquinho além. Então, tanto agora no nosso negócio atual, como nesse projeto futuro que a gente vai ter aí, a gente vai tornar a nossa área cada vez mais profissional, com profissionais um pouco mais
capacitados, explorando essa questão de alavancar suas carreiras, a nossa mão de obra. E aí, claro, a gente tem que ter também uma linha de serviços mais acessíveis, então também a gente vai lançar um projeto em breve aí de uma linha um pouco mais acessível, que vou estar divulgando aí em breve, né? Vou deixar passar o final do ano, mas é muito importante dentro da nossa área que todos os profissionais fiquem antenados no mercado, porque senão a onda vem, assim, eu já vi várias ondas passar assim, sabe, tipo, teve uma época lá que eu vi a onda do funcional, passou, né, tipo, das aulas coletivas passou, né, depois veio a questão das academias que tinham vários produtos, isso está passando também. Agora eu vejo que vai ser bem essa onda, assim, eu vejo que vai vir umas franquias bem fortes, vão dar uma dominada. Cara, mas tipo, lógico, a minha visão também como profissional, cara, eu acho que o mercado que tu tá trabalhando, que tu tá direcionado, eu acho que tu nunca deve ter medo, assim, porque é um trabalho. Sim, claro. Então, é muito mais fácil tu pegar esse percentual do público que tu falou, que é muito grande, né? O público hoje, tu for fazer a pesquisa em qualquer cidade, qualquer município, o público que não frequenta academia é violento. Eles não vão chegar, tipo, de cara em uma... Cara, é difícil a pessoa se inserir. E tá crescendo isso, das pessoas quererem se cuidar, quererem melhorar um pouco o corpo, seja por saúde, por estética, enfim, o que for, sim, né? Então eu acho que, cara, a tua linha de trabalho no futuro, até pode ser que tu sinta um pouco, né? Como tu falou, essas ondas de academias de rede e tal, mas, tipo, não... Eu acho que é um mercado totalmente diferente. Não, sim, e assim, tem que fazer, o teu negócio tem que fazer sentido para ti, né? Então, o meu negócio sempre fez sentido para mim desse formato, tanto que eu já recebi várias propostas, vamos abrir um projeto similar em outra cidade, assim, e não tenho interesse, tem interesse só ali no meu espaço mesmo, sobre a minha supervisão, e alavancar e deixar isso cada vez melhor, trabalhar com os meus 100 lá, bem trabalhado, e é isso aí. Então, é o que a gente foca, e o que eu quero que também, essa onda aí de novos profissionais que eu tenho agora comigo, absorvam e queiram evoluir dentro desse cenário, né? Porque a gente vai trabalhar com uma parcela menor, mas com uma parcela mais qualificada e mais satisfeita, podemos dizer assim. Uma pergunta. Tem uma pergunta aqui. É sempre necessário sentir dor para o treino ser estimulante? Não é necessário sempre sentir dor. A dor é bem subjetiva, né? Ela é individual, ela depende de diversos fatores, tem que analisar todo o contexto, né? Então, o que a gente precisa entender é o porquê essa dor ela é frequente, essa dor aconteceu, o que foi feito diferente, né? Às vezes uma noite mal dormida, 2 dias de alimentação ruim, uma hidratação mal feita, às vezes até um dia que se dedicou um pouquinho mais no treino, amplificou a sua amplitude ali e tudo mais, pode ser que o cara sinta uma dor. A dor é uma resposta a algum estímulo que foi dado, ou falta de recuperação adequada. Então é mais relacionado a isso do que, né, o que até voltando um pouquinho naquele ponto, quando tu não tem um planejamento e tu faz algo novo, geralmente dói. Hoje treinei extensora, leg, hack e passado. Aí na outra semana eu já fiz, eu inverti a ordem, ou lá no meio eu tinha um agachamento X, eu troquei pelo Y, fiz um afundo que era um exercício unilateral ali e tudo mais. Então, senti diferente, né? Pegou mais, e a galera fala, pegou mais. Acho que alguém significa talvez essa dor intra-treino, a queimação, né? A dor intra-treino, na verdade, ela é bem também perceptível, assim, porque geralmente o que o pessoal faz? Busca essa dor e aí acaba o quê? Para chegar às vezes nesse grau de dor, ela precisa exaurir muito mais a sua musculatura. Busca zonas de repetições mais altas, né? Às vezes até por uma má consciência corporal ou não saber administrar tão bem o movimento, ela vai fazendo, quando queimou eu paro. Né? E às vezes ela acaba fazendo o quê? Quantos tu fez até queimar? Eu fiz 20, tá, beleza. Na outra semana, quantos tu vai precisar fazer para chegar nessa queimação aí? Na outra semana eu botei mais carga e fiz 15. Tipo, não tem parâmetro nenhum, entendeu? E aí não doeu, e daí
esses fatores que eu acho importante se controlar, né? E que todo profissional também não tenha medo de ensinar o seu aluno a fazer isso. Dá trabalho, mas facilita a vida dos próximos profissionais que vão trabalhar com esse cara até o resto da vida. Para a academia é uma coisa que eu bato bastante também. Então, se tiver aluno nosso na live vai entender. É o que? É importante que tu saiba o nome dos exercícios, é importante que tu saiba para que esse exercício serve, qual região ele atinge, e também que tu controle as suas cargas. Por quê? Porque hoje vocês estão, eu falando lá, hoje o aluno está lá. Se ele quiser, tem 3, 4 professores disponíveis para ele para mostrar o que é, que carga que bota, que exercício que é, onde que pega. E se esse cara for viajar? E se esse cara, por alguma limitação financeira, precisar treinar em outra academia? Ou se ele para ele ter uma percepção do profissional, se ele é bom ou se é ruim que está atendendo ele. Se ele já tem um conhecimento, ele vai poder ter autonomia para decidir isso. Então, a gente tenta não só treinar o aluno, ensinar o aluno, mas também que ele fique totalmente independente. Até independente de nós. A gente não quer alunos reféns. A gente quer alunos que sejam autônomos aí nos seus treinos. Maravilha, pessoal. 1h30 já de live. Agradecemos a todos, ao Ítalo e a todos. E William, pode fechar para nós aí. Fechamento. Pode fazer fechamento. Beleza, galera. Agradecer a todo mundo que ficou aí presente, né? Como sempre, quando o Ítalo vem, muitas pessoas aí assistindo, né? E participando também, que isso é interessante, né? Que o nosso fator como profissionais da área de saúde é esclarecer e tirar dúvidas e direcionar as pessoas para o caminho certo. Então, logo mais, essa live vai subir em alta qualidade de som e imagem ali no YouTube. Se possível, ativem o sininho. E, se possível, também, né? Dá uma tocadinha. Possam compartilhar esse material aí para o máximo de pessoas possíveis para ajudar não só a divulgar nosso trabalho, mas o esporte. Beleza? E até a próxima, pessoal. Valeu, galera.